Últimas notícias do São Paulo, jogador que vai disputar a Copinha e já vai subir de maneira imediata e definitiva para o profissional. Júlio Casares se movimentando nos bastidores para tentar estancar um pouco da crise política. Mais uma polêmica sobre as canetas emagrecedoras. Agora o caso será investigado, vamos trazer mais detalhes. E como o São Paulo está vendo esse campeonato paulista? A gente conversou com algumas pessoas, vamos entender aqui alguns cenários, tá bom? Antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro do canal, ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores e muita informação. 2 planos, Libertadores 2005 e também o Mundial 2005. Estamos aqui sempre, 2 vídeos por dia. Para você que é novo, inscreva-se também para a gente bater a marca de 20 mil inscritos. Desde já, novamente, desejar um feliz 2026 para todos nós, tá? Você e sua família será abençoada neste ano. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? O lateral esquerdo Nicolas vai subir em definitivo aos profissionais logo após a Copinha. Ainda tem uma lista de vários atletas que vão tomar o mesmo caminho e a expectativa é de que isso aconteça também com o lateral esquerdo. Ele é muito bem avaliado pelo técnico Hernan Crespo, que gosta muito do jogador e quer fazer um projeto de curto, a longo, a médio prazo para a sua evolução. Até no sistema de jogo que o Crespo adota com 3 zagueiros, o Nicolas é muito bem visto. Até na base, no próprio Sub-20, ele chegou a jogar na segunda linha, jogar como ponta, ao invés de ser lateral. Tamanha é a sua facilidade para também atacar o espaço, para atacar o lado esquerdo. Ele desceu, vai disputar a Copinha, ele e alguns outros atletas. O Nicolas a gente pode cravar que volta aos profissionais. E aí desta vez, Nicolas, Pedro Ferreira, vários jogadores ali, Gustavo Santana, alguns jogadores devem disputar a Copinha e devem subir em definitivo aos profissionais. O que eu tenho, o São Paulo está trabalhando com algo em torno de 5 a 6 atletas para... Acabou a Copinha, eles já se reapresentam para a disputa do Campeonato Paulista, já podem estar disponíveis para o técnico Hernan Crespo, independentemente de quando a competição acabar terminando. Então, são alguns nomes. O próprio Nicolas, você tem também o Igor Felisberto, que é observado, o João Pedro, também da base, o JP da base, também é um goleiro que deve subir. Tem outros nomes, o Matheus Ferreira e o Diógenes são 2 volantes que também estão sendo observados. O Pedro Ferreira, podemos cravar que ele sobe para o ano que vem, além dos atacantes Gustavo Santana e também Paulinho. O Luca, ele está inscrito na Copinha, mas ele não vai jogar as primeiras fases, tá? Ele se reapresenta com o elenco profissional e aí depois nas fases finais, se o Alan Barcelos e o Crespo entenderem que nas fases finais é para o Luca descer, para ele ajudar, aí o Luca pode voltar e ser um reforço ali para a Copinha. Você gosta do Nicolas? Você acha que ele merece ter mais oportunidades? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Júlio Casares está se movimentando nos bastidores para tentar estancar um pouco da crise política, principalmente da parte da situação. Informação que foi dada primeiro lá pelo Gabriel Sá, a gente vai trazer alguns detalhes e bastidores do que a gente ouviu de vários conselheiros e de pessoas próximas e de pessoas que eram próximas, mas já não estão tão próximas assim do presidente. A ideia do Casares é nas próximas semanas, nos próximos dias, como ele sempre faz. Ele pega um bloco de alguns conselheiros, ele não faz uma reunião com todos. Ele pega 10 ali, 15 ali, para se reunir, para trocar uma ideia, para conversar. Então a ideia do presidente seria justamente fazer isso com os conselheiros da situação. A ideia é apresentar naquilo que a gente conseguiu conversar com as pessoas, de que foram contatadas, a ideia seria do presidente explicar o que está acontecendo, explicar os próximos passos, até de certo ponto se defender, mostrar que na visão dele a coalizão ainda continua forte, que a coalizão continua sendo impactante dentro dos bastidores. O Júlio Casares ele vai adotar esse discurso nos próximos dias, né? Então a ideia, o elenco se reapresenta, e aí, já nesta semana, o elenco vai se reapresentar lá em Cotia. E aí ele já vai aproveitar este período de pré-temporada para chamar ali alguns pares, algumas pessoas para trocar uma ideia. Tenho dito para vocês que a situação nesse momento está rachada. Tem aqueles que querem a renúncia do Casares por entender que a crise política se agravou demais e tem outros que ainda estão com o presidente. Então a ideia do Casares é justamente
fortalecer ainda as pessoas que estão com ele, mostrar para essas pessoas que elas ainda podem contar com ele como presidente e como força política dentro do São Paulo, e para as outras pessoas que estão em dúvida ou estão já abandonando o barco, para que ele tente ao máximo resgatar. A gente sabe que o presidente Júlio Casares, ele é persuasivo, ele fala bem, né? A gente tem acompanhado aí recentemente, desde 2021, antes mesmo, né, na pré-candidatura, que ele era um cara que falava demais, que você com certeza apoiou ele em algum momento por acreditar nas palavras que ele tinha falado. Então ele é muito bom de papo, ele é muito bom de lábia. Então a ideia é marcar essa reunião presencial para aos poucos ir ali, conversa com 10, conversa com 15, ao todo você vai conseguindo deixar ali as pessoas mais próximas. Mas do que eu tenho de informação, já na próxima semana as questões do impeachment devem dar uma andada. Agora está com o Conselho de Ética, se eu não estiver enganado, para eles analisarem o caso. Eles não têm poder de veto, e aí a expectativa é de, aos próximos dias, ir andando aí todo esse processo, enquanto ele vai tentando abafar toda essa situação. O que você acha dessa situação do presidente Júlio Casares? Você acha que já deu? 2026, ele ainda é presidente do clube. Você acha que já está na hora? Chega? Ou você ainda é um dos poucos que tem apoiado o presidente? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. A minha, vocês já sabem de cor e salteado. Acho que aqueles 3 fatores. Ou ele faz parte do esquema, por exemplo, do caso do camarote. Aí agora eu posso falar porque tem um esquema. O camarote tem um áudio confesso, então eu não preciso usar a palavra supostamente. Mas nesse e nos supostos outros que podem ter, ou ele fazia parte do esquema, ou ele sabia do esquema, mas não fez nada para impedir, ou ele é tão incompetente, ele é tão despreparado para ser presidente do São Paulo, que fizeram isso tudo debaixo do nariz dele. Então, dessas 3 questões, nenhuma delas me faz acreditar que ele pode permanecer como presidente do clube. Aqui embaixo na descrição tem o link da Mandacar, cupom Alexandre para você ter R$40 de desconto, tá? Vamos começar 2026 daquele jeitinho, no shape, com uma dieta regrada, bonitinha, sem ficar sujando louça. Você vai focar muito na sua prosperidade, muito em trabalho e muito em família. Então não fica perdendo tempo cozinhando. Só você realizar seu pedido, deixa lá, e aí você vai pagar barato e vai comer super bem na Mandacar. Eu te garanto, você vai gostar demais. Além disso, também tem o link da Wallplay, caso você queira assistir os jogos do Campeonato Paulista, todos os jogos, assinando o HBO Max pelo Wallplay. Por exemplo, um plano mensal, você vai pagar menos de R$24. Aí você vai ganhar todo mês R$20 de ingresso para o cinema. Aí você pode usar esses R$20 e o seu plano vai acabar saindo por menos de R$4, 3 e pouco. Então é uma ótima oportunidade que você não pode perder, tá? Bora trazer mais uma informação importante. O Ministério da Fazenda recebeu o pedido do Frente Democrática do São Paulo, que é um movimento que tem crescido bastante nas redes sociais. Tem várias pessoas na frente disso, mas uma das pessoas que mais tem feito essa parte legal, e quando eu falo legal é na justiça, é a Amanda Nunes, né? Ela também é membro de uma das lideranças da torcida tricolor PCD. Ela tem sido essa pessoa jurídica, essa pessoa do direito, essa pessoa que é advogada para cuidar desses casos. E aí ela enviou um e-mail para o Ministério da Fazenda, referente a uma denúncia, né, do Frente Democrática sobre as canetas emagrecedoras, né, e irregulares que aconteceram no São Paulo. Só para recapitular rapidinho aquela questão, o Eduardo Howen, ele usou, né, as canetas emagrecedoras em alguns atletas para perda de peso e tudo mais. E aí, essas canetas emagrecedoras, as que ele indicou que era do fornecedor da sua confiança, não tinha a liberação da Anvisa para transitar no Brasil. Então, são canetas emagrecedoras irregulares, além do fato de serem 20% mais caras do que a que você pode. Através de uma receita do médico, você pode comprar em qualquer farmácia. Então, era toda essa polêmica. O Eduardo Howen, inclusive, já não faz mais parte do quadro de funcionários do São Paulo, e o Tecfood também está indo embora. E aí, a Receita Federal aceitou a denúncia, tá? E irá realizar as próprias investigações. Então agora a Receita Federal vai de fato tomar frente de toda essa situação, vai investigar e aí vai entender de fato quem pode ser punido, quais crimes que podem se enquadrar. Eles vão fazer toda essa investigação. O Dr. Eduardo Howen, ele é nutrólogo, então você pode pegar até uma questão
é dele ter uma penalização da sua profissão referente a isso, até os fornecedores, você descobrir, porque além de tudo, né, na conversa que o UOL teve, né, na investigação que o UOL fez, conversando com esse fornecedor, ele falava também que diretores do São Paulo, filha de diretores, também estavam usando. Então, pode ser um esquema, pode não, é um esquema ilegal de funcionamento no Brasil, então a Receita Federal vai começar a abrir as suas próprias investigações e vamos ficar de olho porque podemos ter algumas punições severas para essas pessoas. O clube, nesse caso, o clube é tratado como vítima, então não haverá qualquer tipo de penalização para o São Paulo ou nada desse sentido. Tudo ficará mesmo com as pessoas responsáveis por toda essa tramitação. Beleza? O que você acha de toda essa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? E pra gente fechar, como é que o São Paulo vai lidar com o Campeonato Paulista? Vai priorizar, vai usar reservas? E a resposta é a primeira. Informação que tinha sido dada primeiro lá pelo André Hernan. Eu vou conversar com algumas pessoas do São Paulo para entender como eles estão pensando nessa competição, o que eles estão vendo, o que pode ser feito nesse sentido. Do que eu tive de conversa, a ideia é, em um primeiro momento, priorizar tanto o Brasileirão quanto o Paulistão. Os dois vão começar quase que ali de uma maneira simultânea e a ideia é priorizar as duas competições. Isso não quer dizer, tá? Eu até na minha conversa eu brinquei, vai ser tratado igual o Paulistão de 21 como uma Copa do Mundo. E aí uma pessoa me falou que não, ele entendeu o que eu quis dizer da piada, eu já tinha falado isso em outros momentos. Ele falou que não, que, por exemplo, dificilmente o Crespo vai querer forçar os atletas fisicamente nos primeiros jogos. Então, por exemplo, a gente vai ter um time contra o Mirassol e já 3 dias depois, no próximo jogo, já vai ter um time bem mesclado, porque a ideia é dar rodagem para vários atletas, mas mesmo assim mantendo a competitividade. Então, por mais que tenha uma rotatividade do elenco, a ideia é mandar o time mais forte possível. Eu vou dar exemplos. Uma linha defensiva, talvez numa estreia, poderia ser formada por... O Ferrarese ainda está, então poderia ser formada os 3 zagueiros por Ferrarese, Alan Franco e Sabino. E aí na outra rodada poderia ser Tolói, Arboleda e Ávila, se o Ávila vier. Então, na visão do São Paulo, esses dois trios de zaga têm a capacidade para conseguir competir e fazer pontos importantes no Campeonato Paulista. Então é uma mescla. É óbvio que eles vão priorizar o Campeonato Paulista, até porque são poucos jogos, e há também um receio e um temor por conta desse novo formato, que agora são 8 jogos só na primeira fase, e aí isso pode acabar tendo um agravante, porque o São Paulo ainda vai jogar todos os clássicos, o São Paulo joga os 3 clássicos de São Paulo, ainda joga também com a Portuguesa, tem o jogo do Mirassol fora de casa, então é uma tabela complicada do São Paulo. Então, obviamente, a gente sabe que há um temor também de não levar o Paulistão a qualquer modo, porque justamente você pode acabar, né, fazendo um Paulistão ali bem irregular e ter alguns problemas. Então, São Paulo priorizará o Campeonato Paulista nesse formato. Não vai forçar como aconteceu em 2021, por exemplo. São Paulo jogou numa quinta-feira e no domingo já estava jogando com o mesmo time. Levaram os jogadores no limite para poder conquistar aquele título de 2021, o que acabou prejudicando e agravando muito o restante da temporada. Então, não será dessa forma. E até por conta disso, o São Paulo entende que precisa de um elenco numeroso, principalmente nesse início. A ideia é continuar conseguindo as suas contratações, é encher depois com alguns jogadores das categorias de base, justamente para tentar dar mais opções para o Crespo, para ele poder fazer esses revezamentos, tá? O que você acha disso tudo? Você acha que o São Paulo pode realmente e tem que priorizar o Campeonato Paulista? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos, beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!